Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos continuar a nossa série de vídeos sobre o manual do Lingo e estamos aqui no Entendi desenvolvendo modelos mais avançados, modelos de finanças. Estamos no último modelo, que é justamente o modelo de bonds. Então, nesse caso, é bem interessante, nós estamos gerenciando o fluxo de caixa de uma loteria. Então, nessa loteria, nós temos aqui o ano e nós temos quanto nós estimamos que vamos precisar desembolsar naquele ano futuro. Então, no ano 0, nós vamos desembolsar 10 milhões, no ano 2, 12 milhões, no ano 6, 19 milhões, está aqui no ano 14, 36 milhões. O que acontece é o seguinte, já que eu não tenho que fazer o pagamento no momento 0, eu posso ter esse tempo, esse prazo para realizar os pagamentos, surge a pergunta, olha, então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar um dinheiro, vou investir esse dinheiro para cumprir as minhas obrigações futuras. Então, o problema é exatamente o seguinte, nós temos aqui dois títulos que nós podemos comprar, o A e o B. O A, ele tem um período de 6 anos, o B é de 13, o preço aqui do A é de 0,98 milhões e o do B é de 0,965 milhões. E nós temos aqui um cupom do título A e do título B. O do A é 0,06 milhões e do B é de 0,065 milhões, que é um cupom que será pago anualmente. E aí surge a pergunta, ok, então eu vou fazer o seguinte, eu vou comprar uma quantidade de título A e uma quantidade de título B aqui no momento inicial e durante os períodos, se não for suficiente somente os títulos, eu vou fazer pequenos investimentos de curto prazo. E aí surge a pergunta, qual é o menor investimento que eu devo fazer agora no início para cumprir todas as minhas obrigações futuras? Então, eu quero investir o mínimo possível e lá no final eu também vou ter praticamente nenhum dinheiro, justamente porque eu só quero cumprir com as minhas obrigações, eu não quero ter dinheiro extra, eu não quero ter dinheiro a mais. E então, estamos aqui com o modelo, ele é bem tranquilo, nós temos então os bonds, que são os títulos, e aqui nós temos as informações dele, do período até o vencimento, preço do cupom, a quantidade que nós vamos comprar, que é justamente nossa variável de decisão. Nós temos aqui o nosso período, que vai de 1 a 15, o valor que nós necessitamos em cada um dos anos, e aqui o valor que nós iremos investir em algo de curto prazo, em um investimento de curto prazo. Aqui nós temos a taxa de investimento de curto prazo, o tempo de validade de cada um dos títulos, o preço de cada um dos títulos, o cupom de cada um dos títulos e quanto nós precisamos ter em cada um dos anos futuros, no ano atual e nos próximos anos. Então, nós queremos minimizar justamente quanto que dinheiro nós precisamos ter no momento inicial, quanto dinheiro nós precisamos investir no momento inicial. Então, queremos minimizar justamente o lump. Aqui ele declara como que vai ser o lump, que é justamente quanto nós vamos precisar no período 1, mais quanto nós vamos investir em curto prazo no período 1, mais a somatória de quanto nós vamos investir no título A e no título B. E aí, para os próximos períodos, nós vamos calcular justamente quanto nós vamos investir em cada um dos períodos. Então, aqui nós calculamos exatamente quanto nós precisamos investir nesse investimento de curto prazo para cumprir com nossas obrigações. É uma fórmula tanto quanto grande, mas ela faz exatamente isso. E por fim, nós determinamos aqui a quantidade de títulos que nós vamos comprar, deve ser o número inteiro. Então, não é possível comprar, por exemplo, um título e meio. É possível comprar somente ou um título, ou 2, ou 3, qualquer número inteiro. Então, aqui nós revisamos a questão 7, os atributos, os objetivos, as fórmulas. E por fim, nós chegamos aqui na nossa solução. A nossa solução aqui, nosso menor lump, é justamente de 195,72 milhões. Então, com esse valor aqui, nós podemos cumprir todos os nossos deveres futuros, que tem um valor total de 319 milhões, somando todos os needs. Para isso, então, vamos comprar 96 títulos A
e 90 títulos B, além de botar 4,79 milhões no investimento no investimento de curto prazo inicial e ter 10 milhões em dinheiro para pagar já o nosso primeiro período, que seria aqui o ano 0, seria o momento inicial. E aí chegamos nesse resultado. Esse modelo aqui é bem interessante para gerenciar o fluxo do dinheiro com a utilização de títulos e investimentos de curto prazo. Bom, então, outros vídeos como esse você encontra aqui aqui no canal e no site sudocontrum.com.br. Não se esqueça de deixar suas dicas e sugestões para os próximos vídeos aqui nos comentários. Eu te vejo em breve, abraços e até mais.